Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 8 minutinhos. Muito boa noite. Há 20 anos, o Brasil não só conquistava o tetracampeonato de futebol nos Estados Unidos, como também conhecia a estabilidade monetária. O real, que mostrou sua cara em 1994, vinha para ocupar o espaço de uma sucessão de trocas de moedas. Conhecemos o Cruzeiro, o Cruzado Novo e até o Cruzeiro Real. De tempos em tempos, planos novos apareciam como solução para a inflação galopante, para o desemprego, para a diferença social, para uma economia que dava sinais de cansaço. Muitos economistas defendem que o Brasil não era competitivo. Nessas 2 décadas, nos tornamos um país que ocupa a parte de cima do ranking das maiores economias do mundo. O que isso significa na prática e no nosso dia a dia? Essa posição é rentável por um longo período ou é, como dizem, uma nuvem passageira? Por falar nesse cotidiano, nesse dia a dia, não é nada complicado ver pessoas e mais pessoas das mais diferentes posições sociais e políticas discutindo como anda o custo de vida do Brasil, as nossas produções, a geração de emprego, os incentivos governamentais, a cadeia produtiva, os impostos, os desafios do empreendedorismo. O Sala Debate de hoje traz as discussões para dentro do estúdio. Os avanços e os retrocessos que alavancam ou suprimem a nossa economia serão postos na mesa. E para isso trouxemos 3 craques no assunto. O Guilherme Lemos Santana Gomes, que é advogado e também professor de Direito Tributário e Empresarial do IBMEC. A Virene Matesco, que é professora de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e também a professora Maria Beatriz de Albuquerque Davi, da UERJ. Você que está do outro lado da tela, eu quero saber a sua opinião. Como é que anda a nossa economia, no seu ponto de vista? Para onde nós podemos avançar? O que nós já avançamos? O que falta para o nosso país ser realmente um país que está lá nas primeiras posições do ranking? Eu quero saber a sua opinião. Tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. Pelo nosso Twitter, no @Canal Futura, e a nossa página no Facebook é o Canal Futura Oficial. Canal Futura, exatamente, isso aí que está na sua telinha, oficial. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Sala Debate está no ar. Tudo bem, professora? Tudo bem, quer dizer, conosco tudo bem, na economia não. Não? A gente vai saber daqui a pouquinho como é que anda a nossa economia. Guilherme, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Professora Beatriz, uma honra, muito obrigado pela sua vinda. É um prazer, boa noite para você e para todos os telespectadores. Ótimo. Fiz uma reportagem contando um pouquinho da nossa economia. Vamos ver. Os passos da economia do Brasil têm sido alvo de discussão nas mais diferentes rodas sociais. O cenário econômico indica pontos positivos e negativos. Nos positivos, podemos destacar a queda do desemprego. Em 2013, esse grande vilão encerrou com a menor taxa desde 2002. Um outro ponto que desperta calorosos debates entre os especialistas é o nosso Produto Interno Bruto, que é o valor monetário de todos os bens e serviços finais produzidos no Brasil durante o ano. Em 2013, o PIB brasileiro cresceu 2,3%, influenciado principalmente pela agropecuária. Um lado da corrente acredita que deveríamos crescer ainda mais. O outro lado acha que estamos no caminho certo, progredindo enquanto o mundo enfrenta uma severa crise. Nos pontos negativos, a inflação e o baixo consumo estão chamando a atenção. Um problema conhecido pelos brasileiros nas décadas de 80 e 90 parece querer voltar à cena. A inflação fechou em alta no ano passado. O consumo também parece estar perdendo fôlego e o resultado disso pode ser visto na alteração de rotina das fábricas no ABCD Paulista e também em Camaçari, na Bahia. Férias coletivas e incentivos para a demissão voluntária já são realidades. Afinal, como anda a nossa economia? Independente das ideologias políticas, estamos em um caminho certo ou precisamos de ajustes? Professor, eu vou começar com você. Estamos no caminho certo ou precisamos de ajustes? Precisamos de ajustes severos. Eu tenho dito em sala de aula de que quem for o próximo presidente da República terá que dar um cavalo de pau na economia brasileira. Nós saímos dos trilhos tem mais de 2 anos. Apesar de estarmos com um PIB que, por mais que crescendo pouco, mas ainda assim crescendo, e vendo uma crise mundial onde países estão realmente sofrendo na pele.
A crise é geral no mundo, os países lá fora já começam vagarosamente a mostrar um crescimento, nada exorbitante, mas já começa. Mas acontece que que não estávamos em crise, né? Dito pelo governo, agora nós estamos num processo de câmera lenta, andando muito vagarosamente. E nós tínhamos tudo para avançar e ter um crescimento econômico, sobretudo este ano, vigoroso, e não estamos. Você vê, já tem participação, professora Beatriz, o Robson Granatelli, ele diz o seguinte: professora, trabalho na área comercial de uma empresa no interior de São Paulo e e a pergunta dele é através do Facebook. O que o segundo semestre de 2014 nos espera? Quais as suas projeções para a economia de 2015? Olha, infelizmente eu vou te dizer que não são boas perspectivas. Esse ano a gente vai crescer pouco, ao redor de pouco acima de 1%, e o próximo ano, como a professora Virene falou, qualquer que seja o presidente da República, ele vai ter que fazer ajustes na economia brasileira. Por quê? Porque nós desperdiçamos nos últimos anos a bonança de preços elevadíssimos de commodities e de uma situação muito favorável da demanda mundial para os nossos produtos. Nós devíamos ter aproveitado esse período para aumentar a produtividade, fazer ajustes, e a produtividade no Brasil não cresce há mais de 10 anos. Então, nós perdemos um ciclo de bonanças que estava favorável. Apesar da economia mundial estar em crise, o Brasil vinha sendo estimulado por demanda, por exemplo, da China, que elevou o preço de nossas commodities. O que são commodities? Matérias-primas, minérios e produtos agrícolas que ficaram durante muito tempo a um preço elevado. Agora, a tendência desses preços é estabilizar ou cair. Então, nós perdemos uma grande oportunidade de ajustarmos a economia brasileira do ponto de vista de ganharmos em produtividade. As políticas de estímulo ao consumo foram equivocadas? Não, foram perfeitas, mas não eram suficientes. Era uma visão de curtíssimo prazo. Todo o nosso histórico de inflação alta nos tirou do foco de pensar o depois de amanhã e um pouquinho para frente. A gente está sempre pensando só o dia seguinte. Então, todas as políticas foram focadas a estimular o consumo e resolver o problema naquele momento. Então, a gente deixou para trás. Os Estados Unidos, por exemplo, está saindo da crise, mas está saindo com inovações tecnológicas fundamentais, com ganhos de energias, de progresso técnico. Então, ele está saindo com um passo firme. E nós desperdiçamos esse período e não Deixa eu só entender uma questão. A dívida dos Estados Unidos é muito grande, principalmente depois das últimas 2 guerras que eles se envolveram. A gente tem uma crise como essa ou não? A gente tem uma dívida como essa ou não? É incomparável. Nós temos uma dívida que cresceu muito nos últimos anos. Temos contas públicas totalmente desajustadas nesse momento. E os Estados Unidos, todo mundo financia os Estados Unidos. Pois é, a China vai financiar os Estados Unidos e toda a divisa dela está em dólar. Ela não tem alternativa de moeda. Então, os Estados Unidos, apesar de perdendo sua hegemonia mundial, ele continua sendo a economia-chefe do mundo. Ele tem uma moeda conversível, ele tem avanço tecnológico. Então, quando foi o auge da crise, a quem for dos países, compra do título da dívida americana. Não é nosso caso. Nós não somos centro do mundo nem hegemonia. Nós somos uma economia que tem baixa abertura para o mundo. Nossa relação com o mundo é muito pequena. Nós participamos pouco do comércio mundial, apesar de exportarmos muito. Nossas exportações subiram a quase 50 bilhões, enquanto era 10, 20 no passado, mas nós não investimos. O investimento do Brasil hoje é baixíssimo. Sabe qual é o nível de investimento da China? Mais de 40% do PIB. Eles delegam mais de 40% do PIB para investimento. Da Índia, varia entre 35% e 40%. O do Brasil não chega a 16%. Deixa eu ouvir o Guilherme. Guilherme, onde é que os impostos entram nesse jogo? Na verdade, onde é que eles estão num patamar certo ou a gente paga pouco imposto? Na verdade, eles não estão no patamar certo. E o Estado, na verdade, há uma política do governo, desse Estado, de arrecadar como forma
de compensar as perdas que nós fomos verificando ao longo do tempo, principalmente depois dessa abertura sobre estabilização econômica, não é isso? Nós perdemos algumas oportunidades e a arrecadação tributária tem sido o fator de equilíbrio de contas públicas. E nesse aspecto, o Brasil retira do meio produtivo e aloca mal o recurso. Retira de quem produz e não dá destino melhor do que aquele que produziria daria. Então, é preciso discutir de novo o tamanho do Estado, é preciso discutir até que ponto o governo é bom gestor e não está claro para nós, ao contrário, as evidências são de que ele é um péssimo gestor. Eu quero trazer para esse papo, então, o Cláudio Hamilton Matos dos Santos. Ele foi coordenador de finanças públicas até 2012 no governo Dilma. Atualmente é diretor de estudos e políticas macroeconômicas do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Cláudio, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado por você participar do Sala Debate. Eu quero começar te trazendo para o papo dizendo um assunto que tem movido muitas pessoas nas nossas redes sociais. Inflação. Fechamos ano passado em 5,91% e esse ano o que nós podemos esperar? Você pode esperar uma inflação um pouquinho acima disso, mas enfim, ainda abaixo da meta. A inflação está sendo pressionada, ela foi pressionada alguns meses atrás por um choque climático negativo. Geralmente quando você tem secas, alguma coisa do tipo, são coisas que o governo não pode controlar, isso gera um impacto de curto prazo nos preços, né? Mas a inflação já está em uma trajetória descendente, isso acontece sempre nessa época do ano, tá? E então, tem muitos bons motivos para achar que a inflação ela não está fora de controle. De fato, você tem algumas pressões altistas que são naturais. Enfim, os economistas trabalham com a ideia de que você tem choques, né? Os choques podem ser positivos ou negativos. Às vezes ocorrem choques negativos, né? Mas esses choques não foram suficientes para tirar a trajetória da inflação de uma trajetória controlada já há muito tempo. Na verdade, não começou a semana passada. Isso já vem... esse regime de metas de inflação já foi instituído em 1999, né? Ele tem funcionado relativamente bem. A inflação no Brasil tem se mantido no patamar abaixo do teto da meta. De alguns anos, de fato, ela se aproximou mais do limite da meta, mas não ultrapassou, e você não tem realmente muita... então não há um excelente motivo para você dizer, olha, a inflação está fora de controle. Às vezes ela aumenta um pouquinho, às vezes ela cai, mas, enfim, tem se mantido dentro de um patamar que é bastante razoável, né? A gente sempre poderia querer uma inflação um pouquinho menor, mas então dificilmente alguém poderia... Mas pelo que eu estou entendendo, na sua opinião, está controlada. Daqui a pouquinho eu vou passar a bola para vocês, mas eu quero saber, nós já chegamos ao teto da inflação? A gente chegou recentemente. O que acontece é o seguinte: o que acontece é que você pega a inflação no ano. Como a inflação varia assim, ao longo do ano, você tem períodos que ela acelera mais por conta de questões climáticas, por conta de fatores sazonais, certo? Dependendo do mês que você pega, ela pode subir um pouquinho, ela pode até sair um pouquinho da meta, certo? Mas a meta efetiva, ela vai de janeiro a dezembro. Nesse caso, você tem, enfim, bons motivos para achar que ela vai ficar dentro da meta, né? Então, Cláudio, vou passar agora a palavra, professora Virene. Você concorda com ele? Não. A inflação, desde o governo, no último governo Lula, já estava acima da meta. Qual é a meta? A meta é 4,5%. Então, se você já está acima de 5, beirando 6, você já está acima da meta estabelecida. O governo Dilma vem, nesses últimos 4 anos, dizendo que a inflação está dentro da meta superior. E devemos lembrar o seguinte, Tiago, que nós temos preços contidos, as tarifas públicas, os preços administrados, o que
pelos cálculos de qualquer consultoria, nós temos uma inflação reprimida de 2 pontos percentuais aí. Então, a inflação está, sim, acima da meta, embora o IPCA esteja em torno de 5,9, 6, e a previsão para este ano é 6,3. Professora, o centro da meta é 4,5, né? O centro da meta é 4,5. Mais 2%, que não, é mas... uma gordurinha ou não? Não, a política de meta de inflação, ainda que eu não goste da política de meta de inflação, não sou um economista defensor da política de meta de inflação, a política de meta de inflação, ela exige o centro da meta. Você tem que trabalhar com o centro da meta e não com a banda superior. A banda superior é onde você permite que, às vezes, por algum choque, como ele está dizendo, choque de demanda ou choque de oferta, você saia do centro da meta. Mas o objetivo da política de meta de inflação é o centro da meta. Agora, eu não sei se vocês têm acompanhado, a nível internacional, a grande discussão hoje é se deve ultrapassar o centro da meta. Mas as economias que estão propondo que a meta é 2%, não é 4%, nos Estados Unidos ultrapassar o centro da meta, é porque elas já estão estabilizadas e já fizeram o dever de casa, de produtividade e inovação tecnológica. É diferente do nosso caso, onde nós não fizemos o dever de casa e, como disse a professora Virene, nós temos preços administrados e inflação contida. Ainda que eu não seja uma advogada e seja divergente da questão de meta de inflação, é essa política que a gente adota e, teoricamente, tem que ficar no centro Então, da deixa eu meta. aproveitar o Guilherme que está aqui. Estamos falando do centro da meta e também temos agora uma Copa do Mundo. E eu quero, muita gente está comemorando a Copa do Mundo aqui. O quanto um evento como esse influencia a nossa inflação? Na verdade, você tem uma demanda, né, que precisa ser atendida e, obviamente, que ela vai pressionar o controle do preço, né, de certa maneira. A Copa do Mundo ela vem e traz uma nova má gestão, ao meu ver, num momento não apropriado, né, mas com compromissos assumidos de nível internacional. E ela já é uma realidade que pressiona também a todos nós com preços, sejam os administrados, sejam os livres, a princípio livres. E, obviamente, essa ampliação dos preços vai, obviamente, interferir na nossa meta, certamente. O meio circulante está disponível. Cláudio, tem pergunta para você aqui. É do Renan Prado. Ele pergunta o seguinte: o que fazer quando o país apresenta um quadro de inflação crescente e, ao mesmo tempo, a economia cresce pouco? Os sucessivos aumentos na taxa de juros podem ajudar a amenizar esse quadro? É o Renan Prado. Renan, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. E você que está do outro lado, pode continuar participando. Tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é o Canal Futura Oficial. Então vou repetir a pergunta do Renan, que diz o seguinte: o que fazer quando o país apresenta um quadro de inflação crescente, isso de acordo com o Renan, e ao mesmo tempo a economia cresce pouco? Os sucessivos aumentos na taxa de juros podem ajudar a amenizar esse quadro? Cláudio. Olha, em primeiro lugar, é importante deixar claro, assim, evidentemente, então, novamente, a economia está sujeita a choques, certo? Isso é um fato. Assim, a meta tem esse limite, tem um centro e tem os limites, precisamente por causa disso, certo? Porque você tem períodos mais, enfim, períodos que são enfim, onde você tem mais sorte, mas onde você tem, se você der um certo azar, você tem choques negativos. Às vezes acontece, tá? Enfim, como nesse ano, de fato, a inflação um pouquinho acima, então perto do limite da meta, não do centro da meta, tá certo? Não vou discutir semântica com as professoras, então a inflação está perto de 6,5%. Você dizer que essa inflação é descontrolada, enfim, envolve uma visão, algumas, enfim, concepções que a gente pode discordar, tá certo? A única visão do mundo, tá certo? Enfim, o número da inflação é claro. De fato, a economia está crescendo menos esse ano, tá certo? Uma vez mais, por conta de alguns choques negativos, mas também
fundamentalmente, e aí é importante ter claro, como um fenômeno de curto prazo, né? Essa inflação e as pessoas que estavam em um quadro muito negativo, quando você vê a coisa, enfim, nos últimos 10 anos, por exemplo, tá certo? Que você vê, ou mesmo nos últimos, enfim, de 2008 para cá, ou de 2010 para cá, o que você vê essa economia crescendo razoavelmente bem, tá certo? Gerando então, muitos empregos, tá certo? Distribuindo renda, com investimento crescendo muito acima do consumo, a despeito de percepções que as pessoas possam ter, tá certo? Talvez, enfim, quer dizer, por conta de não olhar os números. Quando você olha os números, você percebe fundamentalmente que o investimento cresceu muito no Brasil. Ele não é 16, ele chegou a 19, está agora 18,5%. Você tem problemas de mensuração, a gente pode discutir, tem, enfim, questões associadas a uma mudança no padrão tecnológico da Petrobras, que assim, quer dizer, assim, gera uma perda de produtividade industrial no curto prazo, tá certo? E, fundamentalmente, no caso brasileiro, tá certo? Porque, então, se avizinham eleições presidenciais, com um certo compasso de espera, efetivamente, tá certo? Assim, o novo governante vai ter, de fato, enfim, diversas decisões importantes a serem tomadas, enfim, compreensível, né? Então, que o setor empresarial pisa um pouquinho no freio, espere um pouquinho, né? Então, as definições importantes antes de começar a investir, tá certo? Eu friso, entretanto, assim, um país com grande potencial de crescimento. Alguns ajustes no curto prazo, enfim, são de fato necessários. Aconteceu também em 2013. 2013 teve um ano ruim, enfim, depois de uma eleição onde você tinha que tomar decisões importantes novamente, tá certo? Você teve um ano ruim em 2003 e em 2004 você começou a crescer. Nada impede que isso aconteça, enfim, que 2015 de fato vai ser um ano de transição. Esse biênio 2014, 2015 tem sido ano de transição. Nada impede que a economia, enfim, que recupere a trajetória de crescimento com a inclusão social a partir de 2016. Cláudio, você falou de desemprego e a gente está com uma taxa de desemprego baixa no país, de 4,80%, 4,90%. Mas esse é o cálculo do IBGE, que só em 6 capitais, que era o restrito. Né? Toda essa discussão que teve agora no IBGE, uma onda de demissões os pesquisadores, os estatísticos queriam, porque queriam alterar e não queriam dar continuidade àquela pesquisa mais ampla que mostrava o desemprego a 7%. Então, essa medida do IBGE era muito restrita. Quando ele ampliou a pesquisa, mostrou um desemprego de 7%. Mas lembrando que nós temos hoje cerca de 6 milhões de jovens em faixa na faixa de trabalho, entre 18 a 25 anos, que não estão procurando emprego, portanto, não pressionam as estatísticas. Então, você tem a chamada geração neném, que nem estuda e nem trabalha, ou um ou outro, mas que não estão fazendo pressão no mercado de trabalho. Portanto, essa taxa de desemprego que o governo comemora, ela está subestimada. Então, você tem desemprego hoje subestimado e você tem uma inflação subestimada, as contas públicas estão desorganizadas, a dívida pública está aumentando. Você falou que era aquele momento dos Estados Unidos. Nós nunca devemos nos comparar aos Estados Unidos. Eles têm uma dívida maior do que a nossa em termos de PIB, mas o financiamento deles é próximo de zero. E nós financiamos a nossa dívida hoje em torno de 11%, que é a Selic, que é muito cara. Então, a tendência da dívida é crescer. Então, ou seja, nós estamos... essa discussão do desemprego, para mim, ela é subestimada. Você concorda, professora? Totalmente. E mais, as férias coletivas da indústria estão mostrando que o pessoal não demitiu até agora, porque está difícil contratar. O mercado de trabalho está aquecido, mas não por empregos de boa qualidade. Está aquecido por emprego na construção civil e empregos que são muito curtos. Quando a economia cresce, eles crescem rapidamente, a economia desacelera rapidamente. Então, são empregos de serviços com baixa qualificação da mão de obra, construção civil e outro tipo de emprego. Se a gente olhar a composição da PNAD ampliada que ela está falando, as mulheres, o nível de desemprego entre as mulheres é enorme.
E o nível de desemprego entre os jovens é enorme. Então, quase 44 milhões de pessoas estão fora dessa estatística. Então, uma parte fundamental da nossa força de trabalho, uma parte fundamental dos jovens, que é o futuro da força de trabalho. Então, discutir desemprego só vendo, sem entrar dentro dos resultados, é olhar uma coisa pontual. A prova mais clara, né, Bia? A prova mais clara é que a indústria não demitiu até agora porque ela estava esperando ver se a economia ia em frente. Ela já deu férias coletivas e o próximo passo é demissão. Eu falei isso no VT de abertura, na reportagem de abertura, que já tem algumas empresas dando férias coletivas e também incentivando a demissão voluntária. A Renata Rosim Garoni Morelli... eu pegar Só, é porque eu tenho que passar o bloco. Okay, você pode esperar por um segundo ou é rapidinho? Não, ela respondeu o nosso ouvinte, nosso interventor ali, que acho que ele não foi respondido. O Renan Prado, ele diz o seguinte: o que fazer quando o país apresenta um quadro de inflação crescente e ao mesmo tempo a economia cresce pouco? Os sucessivos aumentos na taxa de juros podem ajudar a amenizar esse quadro? Não podem, porque o aumento na taxa de juros é para deter demanda. Pensando numa inflação que no passado a gente chamaria... E não de oferta, como inflação de demanda. Nosso problema é de oferta. Nosso problema é de baixa produtividade, é de não estar produzindo produtos excelentes. Nós estamos sendo auxiliados por dólar barato, porque o dólar barato, a importação resolvia isso. Então, não é um instrumento para resolver... Não é um instrumento e impacta a dívida pública, além do mais. Vou passar agora o bloco falando o comentário da Renata Rosim Garoni Morelli. Renan, respondeu a sua pergunta e Renata, obrigado pela sua participação. Realmente, a Renata comenta, né? Realmente a sensação de estabilidade no país afasta hoje investimentos e traz uma crise que começamos a vivenciar. Precisamos exigir a redução da corrupção e também que o governo reduza o gasto público desnecessário. No segundo bloco, nós iremos conversar sobre geração de empregos, bolsas de incentivo do governo, também vamos falar de máquina pública, cadeia produtiva, enfim, tem muitos impostos e crédito e também está aqui na minha pauta que nós falaremos sobre empreendedorismo, ou seja, tem muito assunto para o segundo bloco. Participe, tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Seja sempre muito bem-vindo a participar. Eu quero saber a sua opinião. Rápido intervalo, a gente volta já já.